Graça e paz. Aqui é o professor Fabrício Cardoso da EBOC, Escola Bíblica O Caminho. E estamos aqui, mais uma vez, na série Desenvolvimento Ministerial. E hoje, com um tema sobre o Ministério de Mestres e Doutores. Talvez esse seja um dos ministérios mais importantes para o tempo da Igreja de Jesus Cristo, nesta exata circunstância, nesse momento que nós vivemos na Igreja brasileira. E eu gostaria de ler com vocês o texto base dessa aula, que é 2 Timóteo 2, capítulo 15, que diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a orientação que Paulo deu para Timóteo. Procure se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. Esse é um direcionamento muito importante para todos os cristãos de nosso tempo. E ele evidencia o exercício de fato do ministério de mestres. O ministério de mestres ou doutores são aqueles que manejam bem, são os cristãos levantados por Deus que manejam bem a palavra da verdade. Aquele que tem a capacidade, não só a ordenança de Cristo, não só a motivação e a inspiração do Espírito Santo, mas também aquele que busca conhecimento aprofundado, que busca as técnicas pedagógicas para poder levar o conteúdo com maior assertividade, com maior facilidade, com maior compreensão para aquele que o ouve. E eu gostaria de refletir sobre alguns pontos importantíssimos com vocês que vão justificar a existência do Ministério de Mestres. Como nós falamos nos outros vídeos anteriores relacionados ao ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e agora fechando esse ciclo dos 5 ministérios, que é no Ministério de Mestres, que é o Ministério do Ensino Bíblico, eu quero mais uma vez ressaltar. Quando Paulo fala sobre os 5 ministérios, ele fala sobre razões de exercício que ativam a função da Igreja de Cristo na Terra. Não estamos aqui falando de hierarquia, de cargo. Estamos falando do exercício, da prática. Então aqui eu não vou falar sobre a figura do professor, a figura do presbítero, do diácono, do pastor que esteja ensinando, mas sobre o ato, o exercício do ensino. E primeiro ponto que nós vamos refletir: o exercício do ensino bíblico na formação do cristão. De onde que se vem essa necessidade do cristão de obter conhecimento? De onde que vem essa coisa do exercício do ensino bíblico na formação de uma pessoa religiosa? Dentro dessa abordagem, nós precisamos entender que quando a gente fala do exercício do ensino bíblico, nós estamos falando também do processo de formação educacional. Se falamos do ensino da Bíblia, falamos do processo da educação. E nós vamos entender que existe não só um contexto dentro de uma razão bíblica, mas existe um aspecto cultural muito forte nas bases de formação da ideia de como se deve orientar, instruir e educar. Nós temos duas perspectivas dentro desse processo de formação. Nós falamos daquele que é uma criança, da necessidade do ensino e da preparação da criança, do pré-adolescente, do adolescente, e falamos também sobre aquele adulto, a pessoa que vem para a religião, aquela pessoa que vem para Jesus, já na sua fase adulta. O que é importante ressaltar sobre essas questões é que
todo esse contexto do ensino bíblico, ele está muito relacionado nas consequências daquilo que é a referência educacional das famílias e daquela sociedade onde aquele ser está inserido. Nós temos uma configuração oriental, baseada nas práticas, inclusive, que nós temos nos relatos bíblicos, através, né, da sabedoria e da cultura judaica, onde o ser humano, né, ao vir a este plano, a este mundo, ele ficava dedicado à sua mãe, né, até o momento do desmame. Então, seja ele menino, seja ele menina, ele ficava sob os cuidados exclusivos da sua mãe até que ele fosse desmamado. Quando era menina, isso eu estou falando baseado na cultura judaica, quando era menina, após desmamar, se conectava, né, continuava essa conexão com a mãe para que ela começasse, né, já a ser preparada para aquilo que na cultura da época especificava-se sobre o papel da mulher, dos cuidados com a casa, com o lar, com as questões de alimentação. Quando esse menino desmamava, no caso da figura masculina do menino, ele tinha um período com seu pai. O seu pai que tinha a obrigação de orientá-lo a nível de educação, ou seja, a responsabilidade de alfabetizar, de ensiná-lo a ler e a escrever, era do seu pai. O pai, além de alfabetizar, ele tinha o papel de instruir e ensiná-lo a lei, até porque hoje, por exemplo, na nossa sociedade brasileira, o ser humano ele conquista a maioridade penal com 18 anos. Então, há-se um tempo muito maior do que da realidade da época, onde a menina, eles eram considerados maior de idade, né, que responderiam pelas consequências dos seus atos, a menina com 12 anos e o menino com 13 anos. E parece que essa cultura que fazia isso há mais de 2000 anos atrás estão mais preparados, capacitados e mais atuais do que a gente hoje. Porque nós vemos principalmente em algumas localidades no nosso Brasil de que talvez alguns seres humanos não tenham nem oportunidade de chegar aos 18 anos para ter as consequências negativas da lei sobre eles. Às vezes essa consequência negativa vem em um período antes dele completar esses 18 anos, e há uma falha de atuação nesse processo, porque às vezes ele não teve a oportunidade de ser orientado, de ser conduzido da forma correta e se tornou um cidadão despreparado, né, sem oportunidades para poder entender as suas responsabilidades. Então, nós temos a centralização